Então, meio que eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu tive uns problemas de áudio, então ignorem aí qualquer diferença de roupa, cabelo, tamanho de barba e etc. E aí eu comprei o tênis e imprimi algumas peças em 3D e eu vou falar pra vocês a minha experiência agora. Então, o primeiro modelo que eu imprimi em 3D foi esse aqui, foi bem corajoso assim da minha parte, porque isso aqui claramente é um modelo bem difícil de imprimir na impressora FDM, principalmente por causa desses espinhos, porque quando ela vai ficando muito fino, além da área ser muito pequena, não tem muito tempo para o plástico esfriar entre as camadas, então acaba ficando bem feinho no final, não sei se dá pra ver. Dá pra ver que tá meio zoado aqui no final. E também é um modelo bem complexo, então precisou bastante suporte para imprimir. E só na hora de tirar o suporte também, alguns espetos desses já quebraram a pontinha e tal. Mas é um design bem interessante, foi o que chamou a atenção. Tiveram alguns probleminhas com o arquivo que eu vou explicar melhor no computador. Então vamos falar um pouquinho sobre o arquivo. Como vocês podem ver aqui no IDE Maker, que é o slicer que eu uso, foi mais ou menos assim que eu imprimi esse arquivo. Tem um monte de suportes. Inclusive eu tinha até cogitado talvez imprimir com filamento flexível, mas normalmente com suporte ele meio que funde com a peça, então a gente tende a usar peças mais simples. Mas enfim, se vocês observarem aqui, primeiro que as pontinhas ficam completamente zoadas, porque é muito fino, então a impressora tem dificuldade de imprimir. Mas na verdade esse não é nem o ponto principal. O ponto principal é que se a gente for olhar as camadas, tem uma linha separada para cada espinho, sendo que ele podia muito bem ser uma coisa só com o resto da gaiola, né? E isso tem a consequência de que cada espinho ele é impresso 100% separado, então é muito fácil de quebrar. Tipo, só de tirar os suportes aqui, eles já tinham se separado e eu tive que colar uns 2 ou 3 de volta. Bastava eles terem fundido isso aqui tudo como uma geometria só, que isso teria sido resolvido. E aí a gente teria uma peça muito mais fácil de imprimir e muito mais resistente no final. Tá, agora, se a gente levar isso aqui pro Blender, no caso, a vantagem deles terem feito dessa forma... Opa, não é capsulou, não. Fica fácil de separar as peças. Então, quando você entra aqui no Blender e aperta P, ele vai te dar algumas opções. E nesse caso a gente quer Buy Loose Parts, porque eles são peças separadas de fato, eles só estão próximas umas das outras. Então quando a gente aperta o Buy Loose Parts, ele separa em todas as unidades. Normalmente, o último é a peça de base, né? A gaiola normal. Então se a gente selecionar todos os outros, a gente tem a gaiola base que eles usaram. Que foi assim que eu consegui fazer para testar o tamanho 10,5 sem ter que imprimir toda aquela coisa. A licença desses arquivos não permite que eu distribua esse arquivo base na internet e nem em lugar nenhum, é verdade. Esse daqui, teoricamente, é o tamanho certinho do meu tênis, que é o 10 americano, que para nós seria o 42. E aí tem a questão que, assim, os furos de parafuso eles ficam alinhados bonitinho, mas é bem justo, sabe? Se você não limpar, inclusive, muito bem o suporte de dentro, você pode até danificar um pouco essa borracha aqui, onde ficam os insertos para parafusar. Tá, esse foi o primeiro passo. E aí tem também a questão do material, né? Isso aqui é PLA e ele é bem rígido. E aí quando você compara esse com a gaiola que veio no tênis, que é de nylon, ela é bem mais flexível. Então é muito mais fácil você encaixar e ele não tem nenhum tipo de pressão na hora que você coloca no tênis. É claro que ela é mais rígida nesse sentido, porque tem menos material, e aí eles fizeram ela ser mais estruturada no eixo Z, que é a parte da utilidade que te ajuda a colocar o pé dentro do tênis, né? Inclusive eu queria corrigir uma coisa que eu falei no outro vídeo, que é que eles recomendavam uma impressora de resina. Na verdade, eu confundi SLA com SLS. SLA é essa de resina, né? É uma das de resina, quer dizer. E SLS cura um pó usando um laser. A de resina, muita gente tem em casa para imprimir miniaturas de RPG e tal. E SLS já é uma coisa bem mais industrial, assim. Eu acho muito difícil alguém ter em casa uma impressora SLS, que deve ser caríssimo.
Eu queria dar um exemplo de impressão SLS e do preço que você pode pagar se você escolhesse, de fato, a recomendação deles. Esse aqui é o Shapeways, é um dos, se não o site mais famoso de impressão 3D, no caso, você pode encomendar peças. E aí, se a gente clicar aqui em Get a Quote, no caso eu já estou logado, você precisa ter uma conta para poder pedir e fazer um orçamento. E aí você pode fazer upload aqui de arquivos e ele te dá um orçamento baseado nisso. Então, se eu pegar aqui exatamente aquele arquivo que eu estava analisando com vocês antes, ele vai fazer upload, vai demorar um pouquinho. Lembrando que isso aqui é o preço para um só. Normalmente a gente precisaria de 2, né? Porque nós temos 2 peças. Olhando para essa lista aqui não fica muito claro, mas esse PA11 SLS é justamente o que a gente está procurando, que é o nylon impresso com SLS. Vocês podem ver aqui que o preço estimado é $117,80. Ou seja, muito provavelmente você vai pagar mais do que o preço do tênis só para imprimir essa peça em SLS nylon, que é mais ou menos a recomendação que eles fazem. Então, não faz sentido nenhum. Tá, então já que o tamanho 10 ficou apertado, eu queria imprimir o tamanho 10,5, que tinha muitos arquivos que eram 10,5, para ver se ficava um pouco melhor. E aí eu modifiquei, né, um dos arquivos para conseguir o modelo de base, que ficou um pouco melhor, mas ainda não é suficiente para resolver o problema, porque o material realmente é muito rígido. Inclusive, quando saiu o tênis, essa uma das coisas que eu já achei um pouco estranho, assim. Se a proposta era ser uma questão para as pessoas poderem customizar e tal, por que eles não tinham soltado o arquivo de base, né? Mas aí fica bem claro com essa questão da licença lá que tem no site, que vem com esses arquivos da Soldbox. Assim, de forma geral, fiquei bem decepcionado com isso. Não tanto com a questão dos materiais, porque isso é uma limitação mais de engenharia e das impressoras que a gente tem, né, disponíveis pra gente usar em casa, mas por ter sido feita uma propaganda ali e tal, de ser open source, essa gaiola de trás do tênis, você poder trocar, e que na realidade tem uma série de limitações por trás que impedem que a gente faça isso. Então é mais uma jogada de marketing do que algo real, né? E eu não sei se isso foi coisa da Acronym, que é a empresa que fez a parceria, se foi uma limitação com a Nike, se foi entre as duas ali, eu não sei. Sei que teve uma falha aí e que eu esperava mais.